Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Enquanto você encontra aí, deixa eu aproveitar para agradecer ao Senhor. Obrigada, irmão. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, servindo, adorando a Deus. O último dia da conferência, mas é o início do mover de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu acho que alguém não está ouvindo porque está folheando. É o último dia da conferência profética, mas é o primeiro da mudança de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde. Aleluia! Eu já estou pregando, Jesus. Agradecer a minha família que está ali, recolhida. Esther foi arrebatada em espírito. E quem conhece ela sabe que ela tem 4 meses e meio, mas dentro dela habita a alma de uma anciã de dias. Porque ela é 500 graus de puro fogo santo e poder. Ela não se contenta em ficar no braço. Ela quer rolar, ela quer brincar, ela quer ficar acordada. Mas o Senhor aprove que neste momento que eu estivesse pregando, ela estivesse dormindo. Glória a Deus. Dê uma glória a Jesus por isso. As orações do pastor foi ouvida. Aleluia. Pastor, muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Isso é uma bênção. Pastor Nanini, pastor Moisés, glória. Eu fico animado, fico feliz. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Você se alegra com a vitória do teu irmão do lado? Se alegre, porque é na alegria dos nossos irmãos que a gente é contemplado. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou Gênesis 26, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. E quem vai ler no telão, diga amém. Eu aprendi, glória. Vamos ler alguns versículos salteados, então, por favor, preste atenção, tá bom? A partir do verso 1 ao 6 diz o seguinte: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Repita comigo. Assim habitou Isaac em Gerar. Aí vamos continuar lendo a partir do 17, que diz o seguinte: Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Repita comigo. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Agora você vai ler comigo a partir do verso 23 em diante, que diz o seguinte: Depois subiu dali a Berseba, e apareceu ali o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Repita comigo o versículo número 25. Agora vamos ler uma leitura contínua. Diz o seguinte: Então edificou ali um altar. Misericórdia, vamos todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Aleluia. Agora eu vou ler sozinha. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe: Isaac, por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos agora, haja juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que não nos faça mal,
como nós também não temos te tocado, e como não te fizemos, e como só fizemos bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então feliz um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediu-se dele em paz. Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram: temos achado água. Repita comigo. E disseram-lhe: temos achado água. Repita comigo. E disseram-lhe: temos achado água. Vamos orar? Pai eterno, nós te glorificamos pela tua palavra, te glorificamos por esta conferência, por estes momentos de sacrifício na tua presença, Senhor, por todos aqueles que estavam orando, jejuando, por todos aqueles que estão aqui neste momento. E sabemos, Senhor Deus, que tu contemlastes a cada um, tu tens sondado o coração, o pedido, a súplica de cada um que entrou aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua provisão, nós cremos que o Senhor tem contado todas as nossas lágrimas, nós cremos que o Senhor está acima de qualquer potestade, nós cremos que o Senhor está sentado no teu alto e sublime trono, nós sabemos que em ti há toda a autoridade, nós sabemos que em ti nada passa despercebido, que o Senhor é o Deus de justiça, é o Deus de reconhecimento, é o Deus da provisão, é o Deus de paz. Então, em nome de Jesus, vem com o teu poder nesta noite mais uma vez e vem ministrar o nosso coração. Traz uma palavra profética direcionada. Senhor, em nome de Jesus, tem casamentos precisando de provisão, tem saúde precisando de provisão, e não tem lugar melhor que é no teu altar, não tem lugar melhor na tua casa, não tem lugar melhor. Senhor, em nome de Jesus, recebe o sacrifício da Devec Caxangá e desce com fogo, desce com fogo, desce com fogo. Senhor, nós te clamamos, porque sabemos que tu és fiel, tu és o Deus de Jeová Rafá, Jeová Jireh, tu és o Elion, Tissaquenu, tu és o Eu Sou, o que sou. Tu estás aqui nesta noite e vai falar conosco. Oh, aleluia! Ai, adarabaia soredecai. Rimadaia serebeia surdica. Senhor, faz a tua vontade. O teu querer e o teu efetuar é bom, é perfeito, é agradável. Aramando rebacaia suremadaia. Dibia soredecai. Direciona os nossos passos, nos dê estratégia e sabedoria para viver o teu tempo. Em nome de Jesus, nós oramos assim crendo e te agradecendo. Quem concorda, diga. Se assente dando glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga para o irmão do lado, agora diga como profeta. Não é possível que você não aprendeu a ser profeta ainda. Não é possível. Essa é a noite. Não é só de você receber, não. É de você liberar. Deus não te escolheu como um vaso para reter azeite, não. Foi para transbordar. Hoje não é noite de reter adoração. Hoje não é noite de reter o aleluia, o glória a Deus. Hoje não é noite de você esperar o final da pregação. Não. O Senhor está na casa. Ele te chamou como profeta. Não é só para receber, para liberar. Não é noite de reter, é de transbordar. Eu vim aqui da parte de Deus, foi para dar lugar. Se você veio, abre a boca. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Começa a se movimentar aí, igreja. Vou até tirar esse óculos que está me atrapalhando. Dá visão, Jesus. Você vai profetizar no 3. E a frase é o seguinte: se tem sacrifício, tem provisão. Você entendeu? Vamos ensaiar, vamos ver se você entendeu. 1, 2, 3 e... Ficou bonito o ensaio. Agora enche o pulmão. Se prepara. Só não fala em mistério, que é para entender. Vamos lá? Você pode estar achando engraçado.
Você pode achar que isso aqui seja mais um clichê, mas eu não vim aqui para repetir palavras clichês. Eu não vim aqui para mostrar o meu look super moderno na paleta de cores. Eu vim aqui para profetizar. Eu vim aqui porque eu acredito no sacrifício que foi entregado. Eu acredito na oração que Deus ouve e responde. Eu acredito na voz profética desta casa. Eu acredito que você... meu irmão, você não é só aquele que recebe. Você é aquele que transborda. Então vamos lá, no 3. Se tem sacrifício... Minha gente, até eu esqueci. Peraí, que eu virei mãe. Vou contar até 3. Se tem sacrifício, tem provisão, amém? 1, 2, 3 e... Se tem sacrifício, tem provisão. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha, eu sei que eu não sou muito boa do ritmo não, meu filho. Vocês estão tendo dificuldade aí. Mas escute só. Eu tenho tanta certeza do que eu estou falando aqui. Era meio-dia, eu estava na minha casa. Junto do propósito do pastor no quadro de oração. E eu estava lá e eu sentindo a graça de Deus. E ele dizendo, se tem sacrifício, tem provisão. 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 Então está na hora da gente abrir a boca com muita fé, com muito ânimo, entendendo que Ele é o Deus que recebe o sacrifício. Ele é o Deus da Devec Caxangá. Ele é o Deus da sua vida. Aleluia! Fica com a mão levantada. Se tem sacrifício, tem provisão. É didático que eu estou repetindo para você entender. Se tem sacrifício, tem provisão. Se tem sacrifício, tem provisão. Agora pergunta para o irmão pentecostal do lado, para o irmão pentecostal do outro. Ele diz assim, tem sacrifício aí? Quem trouxe sacrifício? Quem trouxe? Se você trouxe, vai levar. Se você trouxe, vai levar. Se você trouxe, vai levar. Abre a tua mão para receber. Porque quem trouxe, vai levar. Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Abre a tua boca. Porque se você trouxe, você vai levar. Abre a boca, mantoreboias. Vamos ao texto. Aleluia. Estou com vontade de dar lugar aqui. Preste atenção. Esse é um texto conhecido da igreja. E eu quero frisar só alguns pontos para que a gente possa ser direto e objetivo naquilo que Deus me ministrou. A gente está falando do filho da promessa, Isaac, filho de Abraão, que Deus escolheu para que fosse a consequência, fosse a continuidade da aliança que Deus tinha com Abraão. Isaac significa riso. Mas não é porque é filho da promessa, não é porque o seu nome significa riso, que ele não vai passar por propósitos de processos difíceis, de dificuldades e de provas. Uma grande prova vai acometer na sua vida. E é engraçado, porque a gente acha que porque carrega promessa, porque a gente é filho de promessa e porque a gente tem uma aliança com Deus, nós não vamos viver cenários difíceis, cenários de dificuldade. Mas eu conheço um Deus que utiliza cenário difícil, que utiliza cenário de dificuldade, onde todo mundo está passando fome, onde todo mundo está passando necessidade, onde todo mundo está devendo, onde todo mundo está com a conta no vermelho, onde todo mundo está passando por problema na família, para visitar a casa de crente, para visitar o ministério de crente, para visitar a família de crente, para visitar a empresa de crente. Estou falando aqui de um Isaac, que por ser filho da promessa e carregar uma grande herança já de seu pai, para seu pai que morreu muito rico, dono de fazendas, no dia de hoje, um homem de grandes posses, quem sabe um grande empresário, naquela época, tinha muito gado, muito ouro, muitos servos. Isaac, ele vai herdar tudo isso. Mas no momento de provação não tem ouro que resolva. No momento de provação não tem gado que resolva. No momento de dificuldade não tem ninguém que resolva. Quando tem provas que chegam na nossa vida que não tem ninguém que resolva, Deus decide aparecer como eu sou o que sou, para entrar mudando o cenário, para mudar entrando toda a situação, porque Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que aparece. Uma grande prova, uma fome.
É interessante porque a terra de Canaã, a Palestina, ela tinha diferentes climas. Ele, por vezes, passava por fome. Tanto que em Gênesis 12, Abraão desce para o Egito, porque ele vai atrás de alimento, porque uma grande seca acometeu aquele lugar. A quantidade exagerada de água, ou diminuindo a quantidade de água, dependendo do período da estação do ano, fazia com que uma grande provação acometesse a terra da Palestina. Terra essa que também é terra de promessa. Terra essa que também é a promessa que Deus disse a Moisés mais na frente, que era a terra de Canaã, que mana leite e mel. É uma terra de prosperidade, mas não significa que a terra da bênção, a terra da promessa, a terra da prosperidade também não passe por seca. A diferença não é o lugar e nem o período da estação do ano que vai determinar aquilo que Deus faz na minha vida. O que vai determinar o que Deus faz na minha vida é se a presença dele me acompanha, é se a presença dele aparece na minha casa, é se a presença dele aparece na minha tenda. O cenário pode estar difícil, o território está impossibilitado de prosperidade, impossibilitado de gerar qualquer coisa, mas para quem tem aliança, para quem é filho da promessa, o cenário de calamidade vira cenário de bonança, o cenário de prova vira cenário de prosperidade, porque não é temporal, não é escassez, não é Deus de pedra e nem é dinheiro. O que eu carrego é a presença, o que eu carrego é a presença. Quem carrega a presença, ele cresce na prova. E aí ele toma uma decisão, Isaac. A decisão dele é: vou sair de onde eu estou para procurar terras mais prósperas. E nesse deslocamento, o intuito dele é descer para o Egito. Tanto que quando Deus aparece para ele, ele vai dar uma ordenança muito clara. Mas na sua trajetória, ele vai para Gerar. Quando ele chega em Gerar, a terra dos filisteus, que o seu pai já tinha ido anteriormente, a gente vai ver que ao chegar na terra de Gerar, Deus aparece para ele. Há uma manifestação teofônica de Deus nesse texto, e é por 2 vezes que vai acontecer. Na primeira vez, Deus faz promessa. Na segunda vez, Deus cumpre promessa. Você vai entender algo nessa noite. Quando Deus decide aparecer para fazer promessa, Ele é o mesmo Deus que já contemplou, já garantiu e já está no futuro e já determinou a sua vitória. Ele é o Deus que aparece para fazer e é o Deus que aparece para cumprir, porque Ele fala e ele cumpre, e antes mesmo de falar já está feito. Sabe por que eu digo isso? Porque lá na criação, em Gênesis 1, versículo 1, diz o seguinte: criou Deus os céus e a terra. Ele é o Deus que começa fazendo e não falando. Por isso que é uma hipocrisia a gente dizer que adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. A gente só conhece o Deus que é porque Ele fez. Ele fez e por isso nós cremos nele e sabemos quem ele é. Então lá no Gênesis ele disse: haja luz. Não, ele falou primeiro: criou Deus os céus e a terra. Então primeiro ele fez para depois falar. Com Isaac foi o seguinte: ele falou primeiro e fez depois. Mas a verdade nesse texto é que quando Deus falou, ele já tinha liberado. Porque Deus não começa falando, ele já começa fazendo. Eu não sei se você está entendendo, mas se você já recebeu uma promessa da parte de Deus, significa que ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Abre a boca para dar lugar. Abre a boca para adorar. Porque Deus está alimentando a tua fé nessa noite. Ele não veio falar. Ele veio te dizer que já fez. Ele já fez. Ele já fez. E aí ele aparece nesse percurso. E é muito interessante porque o pai Abraão, o pai da fé, só vai ver a Deus com 99 anos. Enquanto Isaac, o filho, já está tendo a oportunidade de contemplar a presença de Deus. Porque a gente, quando recebe uma unção de Deus, quando a gente recebe algo de Deus, quando a gente recebe uma herança espiritual da parte de Deus, a gente nunca recebe aquilo que foi dado por outra pessoa, a gente recebe dobro. Por isso que quando Eliseu recebe a capa, quando Eliseu recebe a porção dobrada do Espírito, ele não recebeu a mesma de Elias, ele recebeu dobrado. Tem gente que está aqui esperando a herança de pai e achando que vai vir a mesma coisa que o pai tem, mas o Senhor está dizendo: nunca é como tá. Eu sempre trago porção dobrada, eu sempre trago unção
fazer? E ele vai dizer o seguinte: não desças ao Egito. E ele está onde? Eita glória! Aleluia! Ele está em Gerar, mas Deus aparece para dizer: não desças ao Egito. Você está entendendo isso aqui? Porque apesar de estar em um território geográfico, o desejo de Isaac é recorrer em outro lugar. O desejo de Isaac é procurar ajuda em outro lugar. E era normal as pessoas irem para o Egito, porque o Egito era banhado pelo rio Nilo, que trazia prosperidade àquela terra. A gente conhece mais na frente da terra de Gósen, boa para pastoreio. Então o Egito, ele sempre foi fonte de alimento. Mas não é porque é fonte de alimento que você precisa recorrer. Porque eu conheço Deus que mesmo a terra sendo seca, Ele providencia uma viúva de Serepta que tem só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu conheço um Deus que pode estar seca, pode estar provação rolando, pode estar todo mundo na peguinha, pode estar todo mundo só na conta gota para pagar a conta da CELP. Mas Ele é o Deus que visita a conta, Ele é o Deus que visita a tua força, Ele é o Deus que visita a tua saúde, Ele é o Deus que visita a tua mente, Ele é o Deus que visita o teu emocional, para te dizer: eu sou o Deus que visito até no momento da prova. Não desças para o Egito. Mas eu estou em Gerar. Gerar ainda é território de Canaã. Apesar de estar dominado pelos filisteus, porque eles venceram a batalha contra os egípcios, e eles pegaram as rotas marítimas, apesar disso, era um território de Deus, era um território de Canaã, prometido a Abraão, e também prometido a Isaac, era a terra prometida. Mas o Senhor diz o seguinte: nesta terra peregrina, porque eu te mostrarei aonde tu vai habitar. E aí ele está pensando: vou para o Egito, vou descer. Egito a gente entende como a tipologia do mundo, recorrer a recursos que não são provenientes de uma oração, de um jejum, de uma busca. A gente vê um Isaac que no íntimo ele planeja, mas o Deus que sonda o oculto e o escondido, Ele sabe o meu e o teu assentar. Ele sabe quando no momento da dificuldade a gente quer recorrer à ajuda, a gente quer justificação, a gente quer socorro, a gente quer solução, a gente quer provisão. Mas aí Deus visita ele e diz: eu vejo a tua prova, eu vejo o teu cenário, eu vejo, entendo do teu coração, mas eu também vejo o teu futuro, eu vejo os teus passos, eu velo pela minha palavra em cumprir. Eu tenho promessa com teu pai, eu tenho promessa com a tua vida. Confia em mim, fica comigo, fica com a minha palavra, fica com a minha promessa, porque eu garanto. Escute isso, porque Egito é aquilo que é visível. É fácil a gente decidir comprar pão quando a gente está com fome e vai na padaria. É visível, é o óbvio, é o racional. Eu vou comprar pão, eu tenho que ir na padaria. Na necessidade, na prova, a gente vai no óbvio. Mas o que Deus convida a Isaac nesse momento é para ele ir para o invisível. O que Deus convida a Isaac nesse momento é para ele sair do óbvio. O que ele convida a Isaac é ele exercitar a fé. É parar de buscar no que é visível e começar a crer no Deus do sobrenatural. É começar a parar de querer tanger as coisas, tocar as coisas, achar que as coisas vão operar do nosso jeito e começar a acreditar naquilo que Ele vai mostrar. Ele sempre fala: eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu te darei, eu te abençoarei, eu multiplicarei. Está falando de futuro. Um Deus que está no presente falando do futuro. Só Ele pode fazer isso. Aí Isaac está na terra de Gerar. Só que o que a gente precisa entender é que por mais que a terra seja o momento em que Deus manda ele peregrinar, o coração inclinado ao Egito, e a gente entende que só deve descer quando é em adoração. Só deve descer quando é em oração. Só deve descer quando é em humilhação diante de Deus. Quando se trata em descer em humilhação diante de homens. Quando se trata em descer em adoração a ídolos. Quando se trata em descer para quebrar toda a aliança que Deus tem conosco. É inevitável que Deus apareça para dizer assim: não vá.
e não faça. Deus sempre alerta o seu povo. Deus nunca deixa alguém andar sem saber o caminho. Para que no grande dia você diga, não, ninguém me alertou. Ele vai dizer, alertou sim. Foi isso que Deus chamou o profeta Ezequiel lá na Babilônia. Ele disse assim, você vai profetizar para um povo de coração duro, que vai lhe ouvir, mas não vai lhe dar ouvido. Para que eles saibam que houve profeta no meio deles. Então a gente entende que não é para descer, é para subir. Repita assim, não é para descer, é para subir. Descer é Egito, mas subir é Canaã. Descer é Egito, mas subir é direção de Deus. Quando a gente desce, a gente se humilha aos homens. Mas quando a gente adora a Deus, a gente entende que do alto vem o autor e consumador da nossa fé. Que quando a gente eleva os nossos olhos para os montes e não tem socorro nenhum, a gente lembra que o Senhor fez os céus e a terra. Sobre ele está toda a autoridade. Olha para o alto. Olha para o alto, porque esse ciclo de humilhação acabou. Olha para o alto, porque esse ciclo de humilhação acabou. Olha para o alto. Se pensaram que é continuar brincando com o teu nome, brincando com o teu ministério, fazendo contenda, arrumadinho para você ser prejudicado, vai ter que dar de cara. Vai ter que dar de cara com Deus Todo-Poderoso. Escute isso. E ele habita em Gerar. Deus disse para habitar, sim ou não? Meu Deus, Jesus. Não, minha gente. Deus disse para habitar, sim ou não? Não. Ele disse peregrina. Peregrinar é passagem. Peregrinar é um tempo que você vai ficar sabendo que você vai sair. Peregrinar é, vou passar, mas não vou ficar. Peregrinar é saber que nem sempre o lugar que está dando certo é o lugar que Deus quer que eu continue. Cuidado para não ficar e estabelecer a sua morada em lugares que Deus já não quer mais. Cuidado para não permanecer onde já era para ter saído. Cuidado para não continuar em lugares que Deus já deu a ordem para você sair. Ah, mas em Gerar está dando certo. Ah, em Gerar está fluindo. A bênção não estava sobre Gerar, estava sobre Isaac. Em Gerar estava fome para todo mundo. Em Gerar estava difícil para todo mundo. Mas eu conheço um Deus que visitou. Eu conheço um Deus que apareceu. E prometeu a Isaac que seria abençoado, que multiplicaria a sua semente. Enquanto está todo mundo passando por problema, todo mundo passando por prova, a palavra de Deus é clara em trazer uma hipérbole para demonstrar a grandeza de Isaac. E vai dizer o seguinte, lá ele superabundou, ele teve uma semente que ele plantou no mesmo ano, colheu no mesmo ano 100 vezes mais. E essa hipérbole é para trazer uma ideia do crescimento de Isaac numa terra em que todo mundo estava passando necessidade. A bênção está sobre a terra, sim ou não? A bênção estava sobre a terra, sim ou não? A bênção estava sobre quem? Quando é que você vai entender que a bênção está sobre a tua vida? Você não precisa morar naquela casa achando que a bênção está sobre a casa. Para desse misticismo que a bênção está sobre essas paredes. Para desse misticismo de achar que a bênção está sobre a saia. Para desse misticismo de achar que a bênção está sobre o paletó brilhoso. Para desse misticismo de achar que a bênção está sobre alguma coisa. Para com esse misticismo, Deus me trouxe aqui para te dizer: a minha bênção, a minha unção, a minha graça está sobre a tua vida. Aonde pisar a planta do teu pé vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Só que todo aquele que é muito abençoado, que muito prospera, sempre vai ser muito invejado. E essa inveja, muitas vezes a gente pensa que é para paralisar aquilo que Deus tem conosco. Mas eu conheço um Deus que utiliza o invejoso para nos impulsionar. Eu conheço um Deus que utiliza o fofoqueiro para fazer com que o nosso nome chegue em lugares que talvez nunca chegaria.
Eu conheço um Deus que usa contenda para abençoar crente. Eu conheço um Deus que visita crente no inexplicável. Ele utiliza quem ninguém pensa para promover e impulsionar a gente para o lugar certo. O Senhor é o Deus que falou segunda-feira, é o Deus que confirma nessa noite. É um tempo de mudança. Está na hora de você aceitar em sair de alguns lugares que estão dando certo para começar a ir para o lugar que eu quero que você esteja. Está na hora de você entender que não é porque está dando certo que é o lugar certo para a sua vida. O tempo da peregrinação. A gente precisa saber o tempo que é para passar e o tempo que é para permanecer. O lugar de habitar e o lugar de passar. E era o que Isaac não estava entendendo. E para isso Deus levanta opositores. Porque eu entendo que ninguém se levanta contra crente sem Deus permitir. Então é Deus que levanta, é Deus quem faz. Porque quem dá honra a Satanás é o povo do mundo. Eu dou honra a Deus, eu dou glória a Deus. Igual Jó disse, foi Deus quem me deu, foi Deus quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás foi lá e tirou os filhos, Satanás foi lá e tirou a sua fazenda. Mas ele disse assim, foi o Senhor quem deu e foi o Senhor quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, naquele lugar de bênção, Deus levanta. E a inveja é assim. Quando as pessoas não conseguem fazer o que você faz, precisa prejudicar aquilo que você tem. Porque crente é o seguinte, onde ele entra, as coisas fluem. As coisas acontecem, a quantidade de obreiro é grande, a quantidade de servo é grande, a colheita é grande, a semeadura pode ser uma semente, mas aí colhe 100 vezes mais. Porque aonde a gente passa, Deus vem junto, Deus vem trabalhando, Deus vem operando. Mas o que acontece é que essa inveja foi empurrando ele cada vez mais baixo. E esse baixo não era em coisas físicas, porque aonde ele entrava as coisas davam certo, mas era na sua moral. As pessoas levantavam contra ele de calúnias, as pessoas levantaram contra ele contendas, tanto que ele vai cavar poços, e eu não vou me ater a isso aqui agora. Ele vai cavar poços, e quando ele cavava poços, sempre vinha alguém para tomar o seu poço. Ele vai ter a ideia de desentulhar os poços de seu pai, porque aqueles que o invejavam tinham entulhado, e isso era um ato de guerra. Como é que no deserto, no momento de fome, no momento de dificuldade, onde todo mundo precisa se unir, todo mundo precisa se ajudar, no momento de maior dificuldade vem alguém e vem e tampa o poço. É um ato de guerra, é chamando para o conflito, chamando para a guerra, chamando para a zona de conflito, de contenda. Mas Deus dá estratégia a crente, que em vez de abrir boca para discutir, ele dobra o joelho e vai orar. Lugar de pernoite. São 3 poços que são cavados. Quantos dias estão sendo feitos aqui para o propósito? 3 dias de pernoite que estão, o povo estava passando aqui orando, e tem gente que estava fazendo de casa como eu. Mas veja, 3 dias buscando, em vez de bater boca, contender, estava cavando o poço. Em vez de abrir boca para discutir, para reivindicar direito, estava cavando o poço. Era alguém chamando para o fight, era alguém chamando para a briga. Talvez você levou um jab direto na cara, mas em vez de revidar, você foi e olhou para Jesus e disse, Senhor, eu vou descer, eu vou orar, eu vou buscar, porque eu sei que do alto tem provisão, do alto tem provisão, do alto tem provisão. 3 vezes ele vai cavando. O primeiro da contenda, o segundo do ódio e o terceiro amplo. Contenda é aquilo que fazem contra nós. E o ato de fazer contra nós é muito claro em saber que está fazendo contra Deus. Quando Senaqueribe ele se levanta contra Ezequias, ele não está se levantando contra Ezequias. Deus é claro em usar o profeta Isaías para dizer, não está levantando nenhuma palavra contra a tua vida, porque subiu diante de mim a afronta de Senaqueribe. E a palavra subiu no hebraico é diretamente dizer, ele se colocou diante de mim. Então ele está lidando comigo. Eu vim profetizar aqui nesta noite. Eu vim liberar sobre a tua vida e eu vim liberar sobre a tua casa. A palavra de Deus diz, confie em Deus e estarás seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Aquele que profeta, que traz a profecia, libere conforme a sua fé. E eu vim profetizar sobre a tua casa. Os teus opositores, eles estão se impulsionando você para o lugar da amplitude, mas acima de tudo, para o lugar da mudança. O lugar da mudança. O lugar da mudança. Ódio é o que sentem ao teu respeito. Oh, glória. Aleluia.
Ódio é o que sentem ao teu respeito. Porque as pessoas podem fazer contra você e podem sentir. Porque tem gente que olha pra tua cara e não vai com a tua cara feia. Tem gente que olha pra minha cara e não vai pra minha cara feia. Tem gente que sente raiva da gente, sente ódio, sente inveja. E se aborrece de tal maneira que é o extremo, que era o que ele sentiu. Era um aborrecimento ao extremo com aquele homem chamado Isaac. Ele fazia nada contra ninguém, irmão. Agora, o que ele fazia prosperava. As pessoas invejavam quem ele era e não o que ele tinha. Porque o que ele tinha, eles tampavam, eles entulhavam, mas quem ele era, ninguém podia pagar. Podem dizer que você não presta, podem odiar você, podem gerar sentimentos ruins, podem trair você, podem abrir a boca contra você, podem gerar o sentimento que for contra você, mas o problema é que ninguém consegue mudar quem você é. Eles sentem ódio, mas você só tem amor. Eles sentem ódio, mas você só libera graça, você só libera bênção. E o poço amplo. Agora, nesse percurso até chegar ao amplo, ele desceu. Do Vale de Gerar, do Gerar, ele desceu para o Vale de Gerar. E o lugar que era de pernoite estava durando muito tempo. O lugar que era de passagem estava durando muito tempo. E ele estava habitando onde Deus não estava mostrando. Ele estava ficando onde Deus não queria que ele ficasse. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando ele decide subir para Berseba, Deus aparece. Veja que coisa interessante. Enquanto ele estava em Gerar e desceu para o Vale de Gerar, Deus não aparecia. Mas quando ele toma uma decisão de mudar de atitude, mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de pensamento, a gente vê um Deus que aparece novamente no texto para revelar a sua grandeza, para revelar o seu poder, para revelar aonde é para ele estar. Mas me diga uma coisa, prosperou sim ou não? Sim ou não? Prosperou. Estava dando certo sim ou não? Era amplo sim ou não? Mas não é porque está dando certo que é o lugar certo para você. Aí talvez você está pensando, mas aquele trabalho está dando certo. Ah, mas aquele lugar está dando certo. Está prosperando. Está tudo dando certo. E Deus está dizendo, acabou. Chegou o tempo. Você está entendendo isso? Sei que muitas vezes não é fácil. Fácil é dizer, acabou o tempo quando as coisas estão dando errado. Fácil é dizer assim, acabou o tempo quando as coisas estão ruins. Quando há sofrimento, quando há dor. Mas imagina quando Deus diz assim, acabou, quando tudo está dando certo. Finalmente, Senhor, as coisas estão amplas. Finalmente, Senhor, as coisas estão dando certo. Agora eu achei o meu lugar. E o Senhor está dizendo, eu só mostrei para você que a bênção não está sobre o lugar, está sobre a sua vida. Agora vem porque eu tenho algo melhor para você. Estava amplo, mas eu tenho mais. Estava amplo, mas eu tenho algo melhor. Para de se preocupar com o poço e começa a se preocupar com a terra que eu tenho para você. Sabe qual é o problema de Isaac? Estava cavando muito poço. E esqueceu que a promessa não estava sobre poço, era sobre terras. Deus me trouxe aqui para te dizer, não te preocupa em cavar poço, se preocupa em habitar na terra. Porque quando você está na terra certa, o poço vem. Quando você está na terra certa, a provisão vem. Quando você está no lugar certo, a provisão vem. Não se preocupa com o poço, não se preocupa com o recurso, não se preocupa com a provisão. Se preocupa em ter altar, se preocupa em ter sacrifício, se preocupa em habitar no lugar certo e na hora certa. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, está na hora de sair daquele lugar. Está na hora de abrir mão daquela amizade. Está na hora de sair daquela fornicação. Está na hora de sair daquele lugar que não te pertence. Está na hora de você arrumar a casa e pegar as tuas coisas e ir para o lugar que eu estou te direcionando. Chegou o tempo! Chegou o tempo. Irmão, é difícil tomar certas decisões. Mas quando a gente vai em direção àquilo que Deus está mandando, dá certo. Porque foi isso que aconteceu com Isaac. Depois de cavar 3 vezes e estar amplo, ele decidiu de forma voluntária mudar de atitude. E às vezes a gente espera um grande sinal de Deus. Quando ele está dizendo, você já sabe para onde é para ir. Porque Berseba é lugar conhecido de Isaac. Berseba, o seu pai esteve lá. Seu pai construiu altar lá. Berseba, Agar esteve lá. Deus apareceu lá. Berseba também foi o lugar que Deus apareceu a Jacó mais na frente. Berseba é lugar de juramento. Berseba é lugar que Deus aparece. Berseba é lugar de morada. Berseba é lugar onde Deus quer que a gente esteja. Chegou o tempo da gente sair da onde Deus estava mandando e começar a gente parar de peregrinar e começar a habitar. Começar a ter tenda estabelecida e altar de sacrifício. E aqui ele chega em Berseba.
E o interessante é que Betseba significa poço do juramento, poço dos 7. E o 7 tipifica o tempo perfeito de Deus. E Deus, ele insiste em ministrar o meu coração sobre tempo. Porque existem pessoas que estão esperando resposta de Deus para saber se é tempo de ir ou se é tempo de ficar. Se é tempo de dar continuidade àquilo que estava sendo feito. E Deus me trouxe aqui para dizer, o poço do 7, poço do juramento, é poço de aliança. Que determina o 7, o meu tempo e o tempo perfeito. E eu trouxe essa menina aqui hoje, pequenininha assim, mas para te dizer, chegou o tempo de você sair do vale de Gerar, do que está dando certo, para ir para o lugar que vai dar mais certo ainda, porque eu estarei contigo, eu vou te abençoar naquele lugar, vai ter prosperidade, vai ter bênção, vai ter provisão. Escute. Obrigado, bênção. Acho que tá feio, né? Que toda vez me dá um paninho aqui. Tem que lembrar da minha toalha. Hoje eu ia vir com a fralda de Esther. Eu trouxe a toalha, peguei a fralda dela e disse, eita, Jesus, fui devolver. Porque eu ia chegar aqui a passar uma vergonha e acabou que eu acabei falando. Veja. Aí depois eu não sei a quem Esther puxou. Fisicamente puxou o pai. Mas no 500 graus por fogo, se for desse, puxou a mim. Apesar que ele também dá lugar. Então assim, obrigado, irmão, por cuidar aqui da minha aparência. Veja só. Porque ali era um lugar onde Deus fez aliança. Onde Abraão tinha feito aliança com Abimeleque. E ali ele sobe para habitar naquele lugar. Até então Deus não estava aparecendo nem em Gerar e nem no vale de Gerar para dizer que era ali. Mas quando ele chega em Berseba, no poço do juramento, no poço do 7, no poço onde tem aliança, o Senhor se manifesta. E a primeira aparição de Deus para Isaac foi dizendo o seguinte: eu serei contigo, eu te abençoarei, e eu sou o Deus de teu pai. Mas agora, na segunda aparição de Deus para Isaac, para confirmar que é Deus que está falando, ele vai dizer assim: eu sou contigo. Eu era com teu pai, mas agora eu sou contigo. Eu ia te abençoar e agora eu te abençoo. Eu ia te multiplicar, agora eu multiplico. O Deus do passado se encontra no presente, porque Ele é o Deus que confirma os teus passos. Eu serei, agora é eu sou. Eu darei, agora é eu dou. Você consegue entender que chegou o tempo de Deus para mim e para a tua vida? Há um romper profético em ciclos de frustração. Há um romper profético sobre áreas da tua vida que estão dando errado. Há um romper profético de Deus. Não será mais eu serei, agora eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu faço uma coisa nova. E é engraçado quando ele usa o profeta Isaías para dizer que faz uma coisa nova. Ele vai dizer que cria caminho no deserto e coloca rios nos ermos, porque ele é o Deus que faz coisas novas. Então, para acontecer algo novo, tem que ter deserto. Para acontecer algo novo, as coisas têm que sair do lugar. E você reclamando, porque está no deserto e as coisas estão meio fora do lugar. Mas Jeová me trouxe aqui para te dizer, foi o cenário que Ele preparou para que você esteja vivendo algo novo dEle na parte deste dia. A partir deste dia, o Senhor está trazendo algo novo para a tua vida. Os ciclos de frustração acabou. Aquele negócio de dever cartão de crédito, aquele negócio de você estar vivendo doente, vive gripada, tomou não sei quanta vacina e continua gripada. Esse negócio de estar sempre em confusão na família, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, acabou. Chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de mudança. Eu sou. Para toda mudança, algo novo, lugar novo, a gente sempre tem medo, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Mas o Deus que apareceu para ele disse assim: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo de ir para onde Deus está mandando. Não tenha medo de agir como Deus está mandando.
Não tenha medo do que vai vir pela frente. Só siga em frente, porque o dono da rota está aqui. Aquele Deus todo-poderoso que tem o dono do Waze. Você pensa que a tua rota está sendo determinada pelo Waze? Quando você está vindo para cá e você bota lá no Waze para você chegar na igreja e você acha que é o Waze que está determinando a tua rota, mas não é o Waze não, é Jesus de Nazaré. Quando o Waze diz vai por aqui, de repente mudou a rota, aumentou 2 minutos, é Jeová trabalhando para você chegar na igreja. Quando você pensa que é você que está determinando a rota, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você pensa que está sobre o teu controle, ele diz: você planeja a tua vida, mas eu determino os teus passos. Escute, porque quando ele chega lá e ele vê a presença de Deus e Deus se manifesta, ele vai construir um altar. E altar significa aliança. Altar significa reconhecimento da santidade de Deus. Altar significa sacrifício. Ele fez isso em Gerar, sim ou não? Ó a fila, gente. Não me deixa pregar sozinho que meu tempo está acabando. Preste atenção. Gerar teve altar, sim ou não? Vale de Gerar teve altar, sim ou não? Mas em Berseba tem por quê? Estava dando certo no Vale de Gerar. Estava dando certo em Gerar. Mas não tinha altar. Mas quando Isaac decide fazer um altar, as coisas começam a dar certo. Mas não é dar certo da visão humana. É dar certo da visão de Deus. Porque somente quando ele constrói altar que vem uma provisão que ele estava esperando há muito tempo. Justiça, reconhecimento, aliança de paz e provisão. Quando tem altar, porque a gente sabe que é o lugar certo, a mudança certa, Deus entra com providência. Até então Deus não tinha justificado diante dos filisteus. Mas quando ele constrói o altar, Deus mostra para ele que quando tem altar, tem sacrifício, tem a bênção de Deus. Tem a provisão. Todas as vezes que tem sacrifício, tem provisão de Deus. Quando no capítulo 22 de Gênesis, Abraão vai sacrificar Isaac, Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover o animal. Porque havia o sacrifício do coração. Ele viu a renúncia e a obediência de Abraão. Tinha sacrifício, sim ou não? Sim. Se tem sacrifício, tem o quê? Obrigado, varão. Se tem sacrifício, tem o quê? Vamos lá, provir? Glória. Tem provisão. A gente vai ver Ana no capítulo 1 do livro 1 de Samuel, vai fazer o seguinte: ela vai sacrificar o filho antes mesmo de ter. O seu coração entregava ele para Nazireu, para serviço no tabernáculo. Houve sacrifício, sim ou não? E houve provisão, sim ou não? O filho chegou e veio mais filhos. Porque toda vez que tem um sacrifício diante de Deus, toda vez que a gente busca o altar de Deus, toda vez que a gente decide entregar a Deus, toda vez que a gente decide fazer algo para Deus, Ele envia a provisão. Quando a gente ora, Ele responde. Quando a gente cava, tem provisão. João 19. Está consumado. Tinha altar, tinha sacrifício. Qual era a provisão? Eu e você está aqui sentado dando glória a Deus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tinha sacrifício, teve provisão. Romanos 12 vai dizer o seguinte: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, porque o seu culto racional é agradável a Ele. E vos conformeis? Não. E não vos conformeis. Ou seja, o sacrifício que eu e você tem que entregar hoje não é só o corpo vivo e santo. É não se conformar com o padrão deste mundo. Andar aliançado. E aí o que é que a gente experimenta? A provisão. Porque aí o texto continua dizendo: e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Tem sacrifício aí? Pergunta de novo a irmã do lado. Tem sacrifício aí? Tem sacrifício aí? Você entregou um sacrifício? Pois você vai desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Tem mover de Deus sobre este lugar. Ele me trouxe aqui para te dizer: eu recebi teu sacrifício. Eu recebi o teu sacrifício. E quando Deus recebe, Ele responde. E a resposta de Deus foi muito clara. Os inimigos vieram ter com Isaac. E, para resumir a história, quando eles vão ter com Isaac, tem justiça, porque eles vão dizer: veja que Deus é contigo. Tem reconhecimento.
Vejo que és bendito do Senhor. E quero fazer uma aliança contigo. Aliança de paz. Quando você entrega um sacrifício, a provisão de Deus não vai ser algo que traga dor, mas Ele está dizendo nessa noite: eu vou entrar com justiça, eu vou entrar com reconhecimento, e aqueles que contendiam contra você vão ter que vir fazer aliança de paz. Vão saber que você é mulher de Deus, você é um homem de Deus, vai saber que eu sou na sua vida. Fica de pé. Em nome de Jesus. Ele entregou o altar. Ele fez uma tenda. Porque ele entendeu que é onde Deus aparece, aonde tem altar de sacrifício, é o lugar certo para eu habitar. Repita comigo: tenda. Tenda sempre é lugar da manifestação de Deus. E neste dia o Senhor te trouxe aqui para te dizer: entrega a tua vida no altar. Habita a tua vida no meu altar. Porque eu vou cuidar do poço da provisão. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Isaac fez o altar, estabeleceu morada ali e cavou o poço. Mas o texto não diz aqui que tinha água no poço. Diz que os servos cavaram e tinha um poço. Poço significa provisão e possessão de terra. Mas só no último versículo que a gente leu vai dizer que os servos trouxeram uma notícia. E a notícia veio depois da justiça, do reconhecimento e da aliança de paz. E a notícia foi: achamos água no poço. Até então, o Senhor não tinha dado água sobre aquele poço. Isaac sabia fazer água vir em poço? Sabia. Já tinha cavado vários. Mas somente o Senhor tem poder de trazer a provisão que eu e você não tem potencial para executar. Ele me trouxe aqui para te dizer: estou entrando nas áreas que você não pode entrar. A ciência não entra, a NASA não entra, não tem como ninguém entrar. Mas eu vou entrar, eu vou fazer. Vai ter água, vai ter fonte. O Senhor está bradando. Tem altar, tem tenda, tem provisão. Porque aonde tem sacrifício, tem provisão. E está na hora de você que está aqui nessa noite entregar o teu sacrifício ao Senhor. Tem gente que está com a aliança quebrada. Tem gente que está com a aliança interrompida. Está habitando no mundo, mas precisa habitar no lugar certo. Tem gente que nunca fez aliança e está habitando no mundo, mas ele está dizendo: vem para Berseba, vem para o lugar da aliança, porque eu tenho provisão para você. Ah, mas eu estou preocupado com o que eu vou perder. Se Isaac ficasse preocupado com os poços que ele perdeu, ele estava se atrasando no propósito de Deus. Mas quando ele entende que não é sobre poço, é sobre obediência, ele desfruta da provisão. Está na hora de entregar a tua vida no altar, porque ele vai cuidar da tua casa, ele vai cuidar da provisão. Ele tem poço, tem fonte de água viva. Sai do teu lugar. Quem sabe que precisa entregar no altar a sua vida? Quem sabe que está fora dos caminhos do Senhor? Ah, não é aparência. Não é sobre o que você vai perder, é sobre o que você está ganhando. E o que você está ganhando? A tua alma nos lugares mais importantes que possa existir, que é no lugar certo, na presença de Deus. Eu vou contar até 3. Você que sabe que está fora do caminho e por isso está dando muito errado, e talvez está dando muito certo. Tua empresa está prosperando, mas você está todo errado. Tua casa está prosperando, mas está todo errado. Tua casa é até bonita, tem a TV mais grande do mercado e a geladeira que abre assim com 2 portas. Mas você não tem aliança com Deus. Enquanto você estiver apegado às coisas dos poços, você não vive a presença e o lugar certo. Mas quando você para de se preocupar com o poço e começa a entender que é sobre terra, você desfruta do melhor de Deus. Eu vou contar até 3 para você sair do seu lugar, porque meu tempo acabou. Não deixa para depois, não.
Esse é o último dia para o primeiro dia da mudança que você vai viver. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: chegou o tempo. Para de visitar o tempo da quarta-feira profética. Para de vir só para o culto da vitória. Está na hora de você habitar nessa casa. Entregar a tua carteirinha aqui. Dizer: eu quero voltar para Jesus. Eu quero fazer uma aliança. Eu quero ser crente. Eu quero fazer o discipulado. Eu quero entrar para o UNA. Chegou o tempo de fazer uma aliança. Eu conto 1. Sai do teu lugar. Jesus te ama, te lava, te limpa, te purifica. Deus derrama graça sobre você para te dizer: você é minha filha, você é meu filho. Vem, sai do teu lugar. Já tem uma vida. Sai do teu lugar aí. Para de fazer campanhas e campanhas. O negócio é ter aliança. Não é porque tua empresa está dando certo que você está no lugar certo. Está na hora de entregar a tua vida para mim. Cadê a segunda vida? Sai do teu lugar aí, eu preciso entregar. Eu conto 2. Você veio até aqui hoje, dizendo: se tem um romper profético mesmo, eu quero ver. E Jeová está dizendo: você só vai ver depois que entregar. Tem sacrifício aí? Tem? Cadê tua vida diante do altar? Eu conto 2. Sai do teu lugar. Sai, vem. Para de achar que você vai errar. Jesus está dizendo: não tenha medos, porque eu sou contigo. Não tenha medos, eu vou conduzir o teu passo. Quer viver a mudança? Segue a minha voz. O Senhor te chama nessa noite. Eu vou contar 3. Que todos os grilhões caiam por terra agora em nome de Jesus. Que todos os grilhões caiam por terra agora em nome de Jesus. Teu coração está tremendo, as tuas pernas, você mal consegue ficar em pé. Você sabe que tem que vir, mas está com medo, está com vergonha. Vem, eu conto 3. Jesus te ama, te purifica, te perdoa. Vem, sai do teu lugar. Sai do teu lugar e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.